É uma sequência que a gente vem dando com jovens solteiros, compartilhou sobre a questão do namoro, se é bíblico ou não. Uma segunda palavra foi sobre julgo desigual, que é a palavra que a gente vai estar compartilhando hoje. Eu já tive uma terceira momento com jovens também, compartilhando uma terceira palavra, que eu vou compartilhar aqui também. Então, uma sequência de 4 palavras. E hoje vai ser sobre o julgo desigual, ok? Nosso texto base é 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Está ali no Data Show, para a gente acompanhar uma mesma versão, ok? Não vos ponhais ou vos prendais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre o Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Então eu queria destacar agora o primeiro versículo, é o versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual, ou em outras versões, não vos prendais, né? É mais forte essa versão, fala de ficar preso, né? Em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Bem, uma primeira coisa que a gente precisa entender é que o que é julgo? Julgo é o mesmo que canga, é um outro nome para julgo. Então, julgo é esse objeto, isso aqui é um julgo, né? Ele fica aqui no final da nuca do animal, né, na parte de cima, e essas partes aqui de baixo ficam embaixo do pescoço para prender. Qual a intenção do jugo? A intenção do jugo é fazer com que os animais andem numa mesma pisada, né? A gente pode perceber que são animais do mesmo porte e com a mesma estrutura física e da mesma espécie. A intenção é que os animais andem em harmonia, com o mesmo alvo, com o mesmo propósito. Ok? Então isso aqui seria um julgo correto, um julgo que seria igual e não desigual, né? Para quê? Para que haja cooperação mútua. Então julgo também é dominação e sujeição. Dominação para aquele que impõe o julgo e sujeição para aquele que se sujeita. O Senhor Jesus já usou também a figura do julgo, no caso. Quando ele fala, vinde a mim vós, isso ele falando para toda a humanidade, vinde a mim vós que estáis cansado e sobrecarregado, que vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Tomai sobre vós o meu governo, tomai sobre vós o meu domínio. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, o Senhor Jesus usou a figura do jugo para nos falar a respeito disso. Então, o jugo que o mundo traz é pesado, maltrata o pecado, né? O jugo do pecado, o inimigo do mundo, né? Nos maltrata, porque o pecado ele traz culpa, traz ferida à nossa alma, ele nos separa de Deus, porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus, e Deus é aquele que pode fazer com que venhamos ter um jugo suave e um fardo leve através de Jesus Cristo, porque a palavra diz que todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Ok? Então, esse aí é o jugo. Essa figura é a figura do jugo desigual. Aí a gente percebe que, apesar de ser dois animais de carga, né, são animais de espécie diferente. O que acontece? Aquele animal é muito mais robusto, o boi, do que a mula, o burro, né? Então o que acontece? O jugo não vai ser igual. Quando eles puxarem a carga, para que serve o jugo, né? É para unir a junta de boi. A junta de boi é uma dupla de boi. E eles puxam o arado, ou então eles puxam o carro de boi, que é uma forma de transporte da época, né? Então eles puxavam. Então, acontecendo isso, o jugo desigual vai sobrecarregar aquele ali mais robusto, e aquele ali mais fraco também vai sofrer as consequências. Por quê? Porque o lugar dele não é ali. Embora aquele ali fosse mais forte, ele sozinho vai trazer a sobrecarga para ele, e com isso vai esfolar aquele animal. Então isso é um jugo desigual. E quando se coloca o jugo sobre os animais, qual é a intenção? É a intenção com que eles andem juntos em harmonia. O texto fala sobre isso. Que harmonia pode haver entre Jesus e o maligno? Então é harmonia, uma sociedade. A gente tem que andar junto com o mesmo propósito. Então o que acontece? Eles são chamados para uma sociedade, para uma união, para uma ligação, então tem que haver harmonia. E nesse caso ali, não tem como acontecer isso. Vai haver uma quebra de harmonia, né? Um dos animais, ou os dois animais vão sair feridos nessa história, nessa situação, ok? Então isso é um jugo desigual, algo que acontecia na época, uma figura na época que Paulo usou para nos ensinar a respeito de algo espiritual, que fala sobre o jugo desigual, ok? Então, quando eu falo de jugo desigual, só para esclarecer, eu estou querendo falar de relacionamento, por exemplo, entre solteiros, né? Crente e não crente, até para tirar qualquer tipo de dúvida de alguém. Por exemplo, se alguém se converte hoje, né, e não tem marido no Senhor, isso não é um jugo desigual. Também não estou falando daquela pessoa que vive maritalmente, né, durante anos com uma pessoa, daqui a pouco se converteu, vou me separar dele. Não, a palavra diz que o marido é santificado pelo convívio da esposa, né? Paulo falou sobre isso. Então não é essa situação, não se aplica a isso, né? Mas é quando um é crente e o outro não, e os dois são solteiros. Então não se coloque em jugo desigual, é um mandamento da parte do Senhor, ok? Não se coloque em jugo desigual com quem? A palavra diz, com os incrédulos. Com os incrédulos. Quem seria, né, esses incrédulos? Lá no Antigo Testamento existia o povo de Deus, que surgiu através de Abraão e dos seus descendentes. E os demais povos, os outros povos, eram considerados gentios, né, povos que não conheciam a Deus. E a gente sabe que hoje, no contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Então quem seriam esses incrédulos que Paulo está falando aqui na palavra, né? Mas a palavra também diz, Jesus, né, em João 11, 12, fala que Jesus veio para o que era seu, mas os judeus, mas os seus, o povo judeu, não o aceitou, não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome. Então, se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, levando em consideração que crer em Jesus, não é somente crer na existência de Jesus, mas crer que Jesus sim é o Senhor, é o Verbo eterno que se fez carne, crer na existência de Jesus, mas a Bíblia nos ensina que é muito mais do que isso. Crer em Jesus é a gente se sujeitar ao governo dele, é obedecer a sua palavra. Essa é a profundidade quando a Bíblia fala em relação a se crer em Jesus. Então o que acontece? Fala aqui o texto que ele veio para os seus, né? Mas todos quando receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então Jesus aqui, ele fez uma divisão, né, na humanidade. Filhos de Deus e criaturas de Deus. Todos nós, quando nascemos, nos tornamos criaturas de Deus. Foi Deus que nos criou a todos. Mas quando a gente entrega a vida, crê em Jesus, se sujeitando a Ele, a sua palavra, né, o que acontece?
nos tornamos filhos de Deus. Então aqui o Senhor dividiu a humanidade em duas classes: filhos de Deus e criaturas de Deus, né? E é justamente essas pessoas que não creem no Senhor, que não se sujeitam ao governo de Jesus, ao jugo de Jesus, são justamente essas pessoas que Paulo está falando, né? Que são aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus. Existe um escrito de dívida que é contra cada um de nós devido ao nosso pecado, mas o Senhor, Ele apagou em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Então nós hoje fomos aceitos a Deus. Mas aqueles, diz a palavra, que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, sobre esse permanece a ira de Deus. Vamos ver lá em João capítulo 3, 36. Crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre todo aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre esse permanece a ira de Deus. Lá em Efésios 2 a 3, fala o seguinte: dos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Um outro termo, né, que Paulo está usando para aquelas pessoas que são criaturas de Deus, que não se sujeitaram a Jesus, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira, filhos da desobediência são termos usados com a mesma classe de pessoas. E outros termos mais: pecadores, incrédulos, infiéis, e outros termos que a Bíblia usa, ok? Então Paulo usa a figura do jugo desigual para falar que nós, os crentes, não devem se associar com não crentes, né? Com aquelas pessoas que não creem em Jesus, que não se sujeitaram a Jesus, ok? Então, assim, de uma maneira resumida, qual é o conselho de Deus? Paulo falando: não se prendam a um jugo desigual com o incrédulo, não se prendam, não façam sociedade. Destaquei ali aquelas palavras ali para a gente entender melhor. Então, de uma maneira resumida, Paulo fala: não vos prendais, em outras versões. Então, não façam sociedade com o incrédulo. Não façam sociedade com o incrédulo. Não façam sociedade com o incrédulo. Não se unam ao incrédulo. Não se liguem ao incrédulo. Não façam qualquer tipo de aliança com o incrédulo. Então são termos que Paulo usa: não se prender, não fazer aliança, não se unir, não se ligar. Tudo isso é uma maneira de fazer aliança, e Paulo nos diz que nós não devemos fazer isso, ok? Quando a gente pensa nesse texto, a gente imagina logo o casamento. Quando a gente vê duas pessoas se unirem em matrimônio, homem e mulher, macho e fêmea, né? A princípio não existe nada de errado, mas quando um é crente e o outro não, aí sim há problema. Por exemplo, quando existe uma sociedade, aqui está falando de sociedade, quando de repente duas pessoas se unem em sociedade, por exemplo, comprou um imóvel, entrou em sociedade em relação a um negócio, né? Então eles fazem um contrato social, 50% para um, 50% para outro, dentro da cota da empresa e tal. Mas se porventura não der certo aquela sociedade, o que acontece? Eles podem fazer posteriormente uma rescisão contratual, ou seja, cada um, né, pega a sua parte, pega lá o seu prejuízo e segue adiante. Ok, isso se não houver maiores danos, né? É claro que às vezes, né, surgem situações devido à sociedade, ok. Mas mesmo assim, então dá para ver a rescisão contratual, a separação. Mas mesmo assim, a palavra de Deus, se um for crente, o outro não entre nessa sociedade. Isso está bem claro, né? É o mandamento do Senhor. O Senhor quer evitar uma série de transtornos para a nossa vida. Ok. Mas quando o assunto é casamento, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque casamento é indissolúvel.
Quando a gente escuta, né, até que a morte nos separe, é até que a morte separe mesmo. Não é uma frase assim que perdurou ao longo dos anos. Por exemplo, quando a gente vê, né, num filme, né, o padre ou o pastor, né, até nos momentos, né, de celebração de um casamento, quando ele fala: eu vos declaro marido e mulher até que a morte os separe. Então não é uma frase que perdurou ao longo dos anos, né, e faz parte da nossa cultura, não. Na realidade, essa frase aponta para um princípio que é o conselho de Deus nessa área, porque o casamento ele é indissolúvel, só a morte pode separar. Então a coisa muda de figura aí. Ok, vamos conferir isso aí em Romanos 7, 2 ou 3. Romanos 7, do 2 ao 3. Fala o seguinte: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, só a morte pode separar marido e mulher, ainda que as leis do país permitem o divórcio segundo as leis de Deus, que está acima das leis do país, né? Só a morte pode separar homem e mulher que entra numa aliança de casamento, ok? O outro versículo, 1 Coríntios 7, do 10 ao 11. Fala o seguinte: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos demais digo eu, ao Senhor. Daí, que é 11. Ok. 10 e 11. E mais um texto, Lucas 16, 18. Só 3 textos para a gente embasar, né, sobre a questão do casamento, que é importante a gente entender em relação ao julgo desigual, o porquê, né, a seriedade. Fala o seguinte, Lucas 16, 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, não fala ligar, fala casar. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então alguém poderia argumentar: olha, não, mas ela não tem culpa nenhuma, ela foi repudiada. Quem casar com a repudiada também comete adultério. Então aqui Jesus ele fecha essa questão, Paulo confirma essa verdade, que o casamento ele é indissolúvel, só a morte pode separar. Ok? Então, o julgo desigual, em 2 Coríntios, que é o nosso texto base, 6, do 14 ao 18, ele trata principalmente sobre casamento. Porque, na realidade, casamento é tudo que está relacionado no texto. Por exemplo, casamento é sociedade, é ligação, é união. Casamento é aliança, casamento é pacto. Então esse texto trata principalmente sobre isso, né? Ou vocês acham que de repente a preocupação de Deus maior? A preocupação acho que não pega muito bem para Deus, né? Mas o cuidado de Deus, o zelo de Deus é maior em relação ao casamento. Não é em relação a, por exemplo, uma situação de, conforme eu citei, de comércio, né? Alguém que de repente entra em sociedade no comércio. Isso
palavra te diz que não devemos entrar em sociedade. Porém, se acontecer isso, a gente tem que contornar uma situação, porque há uma rescisão contratual. Agora, no que diz respeito ao casamento, não. O casamento é indissolúvel. Então, o julgo desigual do casamento não é uma exclusividade aqui do Novo Testamento. Julgo desigual no casamento aparece lá em Gênesis, antes das leis, foi inserido nas leis, e hoje o julgo desigual também permanece segundo o Evangelho, o Novo Pacto, uma nova aliança, também foi inserido. Essa lei não foi abolida pelo Senhor. Vamos ver lá, conferir isso lá em Gênesis 24, do 1 ao 4. Diz o seguinte: ora, Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Então, nesse contexto aqui, Abraão já estava na terra prometida, né? E lá existiam outros povos ainda. Mas irás, no versículo 4, mas irás a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Ok. Então, esse texto em específico, ele está falando novamente, isso antes das leis, sobre o julgo desigual. Existia um zelo, um cuidado no coração de Abraão, e que não houvesse um julgo desigual, ok? E que Isaac não casasse com alguém ali daquele meio onde ele estava habitando, as cananeias. Eu queria destacar aqui o versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, que governa tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Então a gente assim aprende algumas coisas aqui nesse versículo, principalmente nesse versículo 2, em relação ao contexto que a gente está tratando. A gente aprende o seguinte, uma coisa assim que eu pude perceber, fala que Abraão, ele não escolheu qualquer servo, mas diz aqui o texto que ele escolheu o seu mais antigo servo. Então, mais antigo, ele fala de permanência. Por exemplo, se eu falar aqui, fulano de tal é o mais antigo membro dessa igreja, a gente está dizendo que o fulano de tal é uma pessoa que permaneceu. Ela permaneceu porque é uma pessoa estável, né? E consequentemente, por ser mais antiga, ela adquiriu experiência, é uma pessoa madura, adquiriu experiência. O mais antigo, servo fala de serviço, né? Sujeição. E o que o Senhor espera de um servo, senão obediência? Então, se nos fala servo, nos fala de serviço, né? De sujeição, nos fala de obediência. Da sua casa nos fala de intimidade. Você só chama, só convida para a tua casa, para frequentar a tua casa, aquelas pessoas que você tem intimidade, tá? Só senta à minha mesa, ou vai sentar à minha mesa com frequência aquelas pessoas que eu tenho intimidade. E quanto mais intimidade a gente tiver com aquela pessoa, mais aquela pessoa vai frequentar a nossa casa. Então, casa fala de intimidade. Por exemplo, quem é mais íntimo na minha vida, se não a Jússi, João Marcos, Rebeca? Onde que eles moram? É na minha casa, né? Então, casa fala de intimidade. E fala também aqui o texto que ele governava
Governar fala de idoneidade, que é o mesmo que capacidade. Ele era uma pessoa capaz, esse servo. E fala que ele governava de Abraão, não umas coisas de Abraão, pequenas coisas de Abraão, ou parte delas, mas tudo o que possuía. Isso nos fala de confiança. Governar, você só coloca na mão de alguém, né, para tomar conta dos teus bens, tudo que você possui, alguém que você confia e confia muito. Né? Então nos fala de confiança. Agora eu pergunto, por que tanto cuidado da parte de Abraão, tanto zelo em escolher uma pessoa com tantos adjetivos, né, com tantas qualidades, né, para a missão de escolher uma esposa para o seu filho Isaac, lá da parentela? Porque Abraão, ele julgava ser uma tarefa muito importante. Ele sabia da gravidade daquela situação. Abraão sabia que se Isaac se envolvesse uma cananeia com mulher de outros povos seria outra cultura, outra crença, idolatria, outros deuses. E através de Abraão, Isaac, e mais tarde Jacó, Deus iria perpetuar a nação de Israel, estabelecer o reino de Deus aqui na terra através de um povo, de uma nação, e começar a manifestar a vontade dele. Ok? E mais tarde, futuramente, através da descendência de Abraão, todas as nações, cada família da terra seria alcançada. Vamos ver lá em Gênesis 12. Doze, 3. Fala o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão sabia que isso seria fundamental para o seu filho Isaac, né? Abraão, ele tinha a revelação das bênçãos de Deus na vida dele, que era algo grande que o Senhor chamou. Certa vez o Senhor chamou Abraão e disse que ele levou ele para fora e mostrou as estrelas do céu e falou que assim seria a descendência dele. Mostrou as areias do céu, do mar, né? E falou que assim seria a descendência de Abraão. De Abraão e Sara sairia reis, né? Nações. Então, e futuramente, Deus iria alcançar, através de Abraão, né, outras famílias da terra, outros povos. Né? Mas para que isso acontecesse, era importante, era necessário que Abraão se colocasse debaixo do governo do Senhor, para que ele pudesse receber, para que as bênçãos do Senhor viessem até Abraão. Isso dependia de Abraão se posicionar de uma maneira correta, debaixo do governo do Senhor. E é isso que diz a palavra aqui em Gênesis 18, do 18 ao 19. Gênesis 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então Abraão, ele contava com as promessas, com a bênção e o governo de Deus na vida dele, para que as promessas de Deus viessem a alcançar ele pudesse ser na mão de Deus um canal, né, para os demais povos.
e as nações, mas para isso ele teria que começar na sua casa, ok? Então, a gente vê aí então, que julgo desigual não é uma exclusividade do Novo Testamento, a gente vê ele antes das leis e também foi inserido nas leis, Deuteronômio 7, 1 ao 4. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Ok, então a gente vê aí que julgo desigual no casamento veio antes das leis, foi inserida nas leis e hoje faz parte de um novo testamento. Ainda está em vigor esse mandamento por parte do Senhor. Então o casamento, além de ser indissolúvel, casamento também contém realidades espirituais diferentes, para o crente e o não crente. Eu estava lendo, eu li algumas vezes, voltei no texto novamente, e agora percebo assim, que Deus queria me mostrar algo. O Espírito Santo, que conhece a mente de Deus, o Pai, inspirou Paulo a trazer alguns exemplos, colocar algumas palavras-chave para que a gente pudesse entender melhor esse texto. E eu destaquei algumas palavras para a gente entender melhor. Por exemplo, justiça e injustiça. Algumas versões falam iniquidade, outras falam injustiça. Luz, trevas, Cristo e o maligno, crente, incrédulo, santuário de Deus, somos nós, e os ídolos. Então são palavras que foram destacadas, que eu destaquei para a gente estar avaliando melhor. Se a gente for perceber, existe ali como se houvesse uma certa rivalidade. A justiça combate a injustiça, a luz combate as trevas, Cristo o maligno. Então a maioria ali daquelas palavras, elas se confrontam umas às outras, são exemplos extremados, de uma ponta a outra. E por que Deus colocou essas palavras, esses exemplos?